Bom dia, irmãos. Graças a Deus, né, por essa meninada tão bonita, né? Herança do Senhor, são os filhos, né? E privilégio nós temos de cuidar da herança do Senhor. Deus nos dá esse privilégio, né? E eles estão aqui, aprendendo do Senhor, crescendo na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Ainda temos esperança, né? Na nossa nação, no nosso país. Essas crianças, jovens, adolescentes, né, assumindo posições aí no nosso país para caminharmos sob a bênção do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 57 a 58. 1 Coríntios 15, 57 a 58. O tema da nossa mensagem é o pecado da inércia espiritual. O pecado da inércia espiritual. Diz assim a palavra de Deus: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Senhor, fala conosco, através de tudo que já fizemos neste culto, ó Pai, nós estamos recebendo a Tua bênção. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo aplique agora a palavra ao nosso coração e a faça prosperar em nós, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muitos crentes estão cometendo um pecado muito grave, que é capaz de destruir a sua vida espiritual, chamado, como eu já disse, de inércia espiritual. Esse pecado significa aquela incapacidade de colocar em prática a verdade bíblica no nosso dia a dia, na nossa vida, porque muitas vezes nós sabemos a verdade, conhecemos a revelação bíblica da Escritura, mas não colocamos estas verdades em prática na nossa vida diária. É um tipo de esquizofrenia espiritual. E Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. É um pecado. E à medida, né, que o tempo passa na nossa vida cristã, o crente tende a se acomodar, a se contentar em ouvir, em ler a Escritura, a verdade, mas sem aplicar estes conhecimentos na sua própria vida. Algumas vezes, né, o crente fica meio perturbado, contrito com a mensagem que ele ouve, ou com um acontecimento, e sai, às vezes, do culto dizendo: olha, que palavra maravilhosa, que mensagem. Hoje o pastor pegou pesado, mas quando sai do culto, depois de bater um papo com os irmãos, que é muito importante, vamos para nossas casas e nos esquecemos daquilo que ouvimos. E as pessoas estão muito ocupadas na sua vida diária, tanto na vida do dia a dia, quanto na própria igreja. E a pessoa sempre tem algo para fazer. E isso não deixa para ele tempo para meditar, para parar, para ouvir a Deus, para orar, para meditar na presença do Senhor, para estar num culto a Deus. E a sua vida vai se tornando cada vez mais fraca, porque ouvir a Deus, estar na presença do Senhor, na adoração, na comunhão, tudo isso são coisas essenciais
para o fortalecimento de uma vida cristã alegre e frutífera. E esse ativismo, irmãos, tanto dentro como fora da igreja, muitas vezes corta o nosso relacionamento pessoal com Deus, com os irmãos, e nos leva a nos afastarmos do Senhor. E precisamos, então, desse relacionamento com Deus para sermos levados a um autoexame da nossa vida diante das exigências da palavra de Deus. Porque, na maioria das vezes, a verdade é que nós não queremos isso. Queremos ficar na nossa zona de conforto. E quando não há tempo para Deus, a nossa vida é vivida inteiramente na superfície. É isso que acontece com o mundo, que não tem tempo para Deus, a vida é superficial, não há aprofundamento, não há raízes, tudo ali na superfície, sem bases estruturais fortes, não há profundidade espiritual e a santidade verdadeira, a santidade bíblica não está presente. E ela é essencial para um cristianismo saudável nesse mundo que nós vivemos. Nós acabamos de ter o nosso momento de dízimo, e o presbítero Fábio enfatizou isso. Todos nós sabemos a ordem de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E o Senhor vai mais além, diz, provai-me nisso e vede. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Sabemos disso, entendemos isso, lemos isso na palavra, mas muitas vezes não praticamos essa verdade. É sintoma desse pecado da inércia espiritual. E esse pecado ele só pode ser vencido, irmãos, quando nós nos examinamos à luz da palavra de Deus, da revelação bíblica. Porque quando nós nos colocamos diante da palavra, a palavra revela quem nós somos. A palavra revela como está o nosso coração. Por isso, muitas vezes, nós fugimos desse confronto com a palavra, porque ela nos incomoda. E esse pecado também só pode ser vencido com um arrependimento sincero diante de Deus, permitindo que o Espírito Santo realmente opere em nós, nos transforme, nos mude, nos faça entender e praticar a palavra de Deus. E o pecado, irmãos, esse pecado da inércia espiritual, ele limita as gloriosas possibilidades da vida cristã. Limita as gloriosas possibilidades daquilo que Deus tem para a sua igreja. Vejam bem, duas orações. Efésios capítulo 3, se você quiser abrir na sua Bíblia. Efésios 3, do verso 16 ao verso 19, Paulo faz uma oração a favor da igreja. Ele diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Vejam bem, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo ricamente no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essas gloriosas possibilidades são impedidas pelo pecado da inércia espiritual. Uma outra oração em Filipenses, um pouquinho para frente aí, capítulo 3, versículo 9.
e 10, Paulo ora dizendo, pedindo para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nessas orações, Paulo mostra as incríveis e gloriosas possibilidades que podemos alcançar em nossa vida espiritual e que nos estão disponíveis em Cristo. Cristo já nos possibilitou, já conquistou estas coisas para nós na cruz. Mas por que então a maioria dos crentes não experimenta estas gloriosas possibilidades da vida cristã? Uma das razões, irmãos, é que nós somos muito parecidos com aquela igreja de Laodiceia, mencionada em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao verso 22. E o pensamento da igreja moderna é exatamente o pensamento daquela igreja. Quando ela diz, olha, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas aí vem a resposta de Deus, dizendo, olha, você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sem dúvida, irmãos, esta é a condição da igreja dos nossos dias. Porque na maioria das vezes nós, como uma igreja reformada, nós nos examinamos muitas vezes à luz daquelas igrejas que não estão pregando o evangelho, ou que estão pregando o evangelho deturpado. E às vezes nós nos sentimos muito bem, achamos que nós somos ótimos, estamos agradando profundamente a Deus em nossa vida, quando na verdade nós estamos como aquela igreja de Laodiceia. Precisamos ouvir aquilo que Deus diz para nós. Estamos cegos, pobres, nus, e a nossa condição espiritual é terrível. Uma segunda razão é que muitas vezes nós nos examinamos à luz das nossas atividades. Ou seja, se nós estamos com muitas atividades na igreja, pensamos que estamos bem, pensamos que estamos agradando a Deus de todas as formas. Mas muitas vezes, irmãos, essas atividades importantes, sem dúvida, boas, mas elas nos afastam de uma comunhão mais profunda com Deus, de um momento de mais reflexão, de ouvir a voz de Deus, de estar às vezes num culto, para aprendermos numa escola dominical. E um outro aspecto, irmãos, que nos impede de experimentar as gloriosas possibilidades da vida cristã, é que estamos muito ocupados, como já disse, com os nossos afazeres, e pouco preocupados com a nossa comunhão com o Senhor. Porque, na verdade, o alvo maior da vida humana não é aquele que está na Bíblia, Nosso alvo maior deveria ser, como Paulo, o desejo de conhecer o Senhor e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Sem dúvida, o maior desejo do ser humano é ser feliz. Todo mundo está em busca de felicidade de uma maneira ou de outra. E nós somos muito subjetivos, Somos muito egocêntricos. Estamos preocupados, muitas vezes, apenas com os nossos interesses pessoais, pequenos. E estamos sempre querendo nos livrar daqueles pequenos problemas que acontecem na nossa vida. Mas a questão é essa: quantos de nós estamos realmente buscando conhecer mais de Cristo, mais do seu poder que opera em nós? Quantos estamos querendo conhecer mais do amor de Cristo,
que excede todo entendimento, que vai além de tudo que nós podemos pensar ou querer nessa vida, irmãos. Deus, como nosso Pai amoroso, Ele nos oferece infinitas possibilidades na nossa vida cristã, cheia da presença do Seu Espírito, movendo em nossa vida, nos conduzindo para a presença do Senhor. Um conhecimento que ultrapassa tudo, irmãos. A palavra de Deus diz que tudo é nosso e nós somos de Cristo. E a maioria de nós, irmãos, dos cristãos, estão acostumados, estão satisfeitos, estão confortáveis com a sua vida espiritual. E às vezes se acomodam. Mas o desafio que nós recebemos da palavra é que nós somos chamados para prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Possibilidades infinitas que Deus coloca em nossa frente e que às vezes nós não nos apropriamos por causa desse pecado, da inércia espiritual, da incapacidade de colocarmos em prática as verdades bíblicas. Mas uma segunda razão, irmãos, parece que a inércia provoca em nós, é que falta no crente uma verdadeira preocupação pela glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. E se nós não fazemos isso, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós somos criados. E não precisa ser crente para ficar irritado, para ficar envergonhado, para ficar ofendido pela blasfêmia, pelo pecado, pelo vício, pela obscenidade, pela imoralidade, pelas perversões que assistimos todos os dias, que são colocados diante dos nossos olhos. Porque os incrédulos também ficam. Porque chegamos num ponto de absurdo completo, de uma maluquice completa na nossa sociedade. O crente fica irritado como incrédulo, mas o cristão, irmão, nós precisamos ficar contritos, tristes, porque vemos nisso que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não o glorifica como Deus, não dá glória ao Senhor por aquilo que Ele é e pelo que Ele faz. Porque no coração de um crente, cheio do Espírito, irmãos, há uma vontade muito grande para ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida e nesse mundo. Vemos Deus agindo com poder e glória, cantamos isso, transformando situações, transformando vidas. De modo geral, irmãos, muitas vezes nós estamos mais preocupados, com o sucesso da igreja, com o sucesso pessoal, ou com o sucesso de algum dos nossos empreendimentos, do que preocupados em ver a glória de Deus se manifestando neste mundo. E muitas vezes nós não empenhamos por isso. E nós vemos então o nome de Deus sendo blasfemado, e os valores morais e éticos do cristianismo sendo descartados e desprezados pela essa sociedade humanista dos nossos dias, que só pensa nos direitos das minorias, que em geral são contrários à moral cristã. Esse mundo que descarta, despreza e zomba da santidade de Deus,
Mas, irmãos, o pecado da inércia espiritual tem nos levado como crentes e tem levado a igreja como instituição a se omitir, a se esconder atrás de desculpas, com medo de enfrentar essa situação e as consequências dessa atitude, assumir uma posição corajosa em defesa da verdade bíblica. Há pouco o presbítero Fábio orou pelas crianças. Quantos de nós estamos empenhados, irmãos, em realmente nos colocar diante de Deus em oração, em clamor, em choro, pelas crianças dessa nação, massacradas pela imoralidade dos desenhos, da televisão, da internet? Quantos de nós estamos preocupados com esses ataques prometidos e que vão acontecer, não tenha dúvida disso. Por enquanto estão longe, mas quando estiverem perto de nós, é tempo. Saímos da nossa inércia, clamamos, oramos, choramos diante de Deus, porque não há esperança para essa nação, a não ser nas nossas crianças remidas e lavadas no sangue de Jesus, guardadas pelo Senhor. O futuro dessa nação, irmãos. Estamos aí discutindo ideologias anticristãs que dominam esse mundo. E sabemos que, teologicamente, biblicamente, tempos difíceis virão. E para isso eu já convido você a participar do próximo módulo da Escola Dominical. Vamos tratar sobre isso de uma maneira muito profunda, séria. E você vai entender direitinho o que está acontecendo nesse mundo. Para onde nós estamos indo. Para que você busque mais a Deus ainda. Para que você saia da sua inércia espiritual. Para que você clame, se coloque diante do Senhor. Para que você adore ao Senhor. Adore em espírito, em verdade. Que você não venha aqui de manhã ou à noite, apenas por um costume, por você achar bom estar aqui, por você encontrar com seus irmãos, mas você vem aqui com aquele espírito de que Deus está presente, de que o Senhor Jesus está sendo adorado, que você está prestando a Ele um culto em espírito e em verdade, e isso fará toda a diferença. A lição de hoje vai falar isso, porque quando nós adoramos a Deus de maneira correta, Ele retorna as bênçãos dEle para nós. Mas às vezes nós não percebemos que Deus está aqui, irmãos. A sublimidade e a seriedade desse momento, tão sublime e maravilhoso, que é adorar a Deus como igreja, como corpo, quando os nossos louvores sobem aos céus, quando as nossas orações chegam ao trono de graça, quando você ouve Deus falando ao seu coração pela sua palavra. Não há nada mais importante do que isso. E muitas vezes nós ficamos na nossa inércia, irmão, por medo das consequências. Na quarta-feira eu preguei no texto de Mateus 10, 24 a 33, onde Jesus dá instruções aos seus discípulos e consola os seus discípulos, falando das dificuldades que eles iriam enfrentar. E uma das palavras de Jesus de consolo é esta: não temam aquele que pode matar somente o corpo, mas temam acima de tudo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por que nós vamos temer? Por que a nossa inércia? Por que o nosso medo? O diabo não pode fazer nada mais conosco, além de nos matar fisicamente. Ou seja, nos fazer encontrar com Jesus antes da hora, né? Ou seja, ninguém sabe a hora, né?
Pode ser na hora, né? Que ele determinou. Mas não pode fazer mais nada. Enquanto nós, diante do Senhor, às vezes, muitas vezes a pessoa nega a sua fé e perecer no inferno é infinitamente pior. E o texto que nós lemos, irmãos, para encerrar essa palavra, está no contexto em que o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Jesus Cristo. Todo o capítulo 15, Paulo vai provando, mostrando e nos alimentando com a certeza da ressurreição. E no finalzinho aí do versículo 54 do capítulo 15, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que temer? Se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus nos disse: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que promessa maior do que essa? E os versos que nós lemos, irmãos, no início da mensagem, se você está com a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 15, versos 57 a 58, eu convido para que possamos ler todos juntos. Vamos ler? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a promessa do Senhor. Vamos reagir, irmãos, com a força do Espírito Santo. Vamos vencer o pecado da inércia espiritual, pedindo perdão a Deus, a fim de podermos experimentar as maravilhosas possibilidades da vida cristã e nos oferecer e termos uma genuína preocupação pela manifestação da glória de Deus nesse mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração para agradecer-te, ó Pai, por esse momento de culto, pelo culto desta manhã, ó Pai, que temos certeza foi agradável diante do Senhor. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela possa de fato prosperar na vida da Tua igreja, na vida de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, que o Teu propósito se cumpra em nós. Perdoa-nos, ó Pai, o nosso pecado, da inércia espiritual, de sabermos que devemos fazer o bem e não fazemos, de que conhecemos a verdade bíblica, a Tua revelação, mas não a colocamos em prática no nosso dia a dia. Tem misericórdia, Pai, perdoa-nos em Cristo Jesus, pela obra de Jesus na cruz, perdoa-nos, ó Pai. Ó Deus, purifica-nos e torna-nos, ó Pai, membros ativos da Tua igreja, não ativos no sentido de fazermos de um ativismo vazio, mas ativos no sentido de adorar-te, de bendizer-te, de vermos a Tua glória se manifestando, de nos levantarmos, ó Pai, com poder e autoridade deste mundo caído e proclamarmos o Evangelho da cruz com poder, para que haja transformação e o nome do Senhor seja adorado e glorificado em toda a terra. Ó Deus, dá-nos essa graça, Pai. Mais uma vez, perdoa-nos, ó Pai, como igreja, como pessoas, e faze-nos, ó Pai, praticar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.
Pode sentar, irmãos. Abraão tem um recadinho. Nós, com muita alegria,